Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 30 de outubro de 2025. E nesse horário, nós realizamos a nossa reunião pública das quintas-feiras e tem por base essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E hoje, né, nós recebemos com muito carinho, com muita alegria, a nossa irmã Carmen Mota Guiar, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, né? A Carmen, há muitos anos, é trabalhadora do CEOI, trabalha na área mediúnica, como dirigente de mesa mediúnica, palestrante também, já coordenou muitos cursos aí no CEOI, e nós agradecemos muito à companheira Carmen por aceitar o nosso convite, estar conosco nessa noite de quinta-feira para mais um estudo desse evangelho. E o evangelho de hoje, né, que será estudado, está no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, no item 10, que é o último item das instruções dos Espíritos, a lei de amor. Mas antes da nossa querida irmã Carmen fazer o nosso estudo, eu vou pedir para a companheira, outra Carmen, só que é Carmen Matos, fazer a leitura do Prepare a Prece, e depois eu passo a palavra para Carmen Mota, tá bom? Falando sobrenome para a gente se confundir. Carmen, por favor, minha amiga. Boa noite a todos, boa noite, Xará. Então, a nossa mensagem de hoje é desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E nós abrimos e tem como título Ter Paciência. Aí ele diz assim: não sejas estopim curto, ou seja, pavio curto, que a gente conhece muito. Por causa do estopim curto, o lutador perde a luta e o comerciante a freguesia. O doente abandona o tratamento. A mãe maltrata o filho, o casal se separa. E muitas outras coisas mais. Com paciência, no entanto, o artista termina a obra, o negócio prospera, a saúde retorna, o bem se efetiva, a paz retorna ao lar e tudo prossegue em paz. Domina os teus nervos. Quando o sangue fervilhar nas veias, cala-te e espera a onda passar. Tem paciência. Por se achar muito próximo da bomba, o estopim curto é o primeiro a ser atingido. Então, uma lição que nos traz uma reflexão muito importante na nossa vida, nas nossas escolhas, nos nossos problemas. E assim, envolvidos nessas vibrações amorosas, diante dessa mensagem tão importante para nós, agradecemos à Casa de Francisco por estarmos aqui mais uma vez para mais um aprendizado, mais uma lição importante para a nossa caminhada. Que Jesus abençoe a nossa amiga Carmen, que aqui veio com tanto carinho trazer fruto dos seus estudos, das suas reflexões, para nos ajudar a aprender cada vez mais. Que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Vamos lá, né? Vamos estudar? Boa noite a todos. Vamos estudar o Evangelho do Senhor Jesus. Nunca foi tão necessário a gente estudar, e principalmente essa lei, que é a lei de amor. E nós primeiro agradecemos a oportunidade da Casa de Francisco de nos convidar, que é sempre bom, né? A gente ser convidado para estudar, como a gente sempre fala, o primeiro a absorver a lição e o estudo somos nós, né? Que preparamos, refletimos, ficamos meditando a respeito do assunto, né? Agradecer a Deus pela dádiva da vida, ao Senhor Jesus pelo seu evangelho de amor e aos amigos espirituais que tanto têm nos auxiliado na caminhada. A mensagem do evangelho hoje foi trazida pelo companheiro Sanson.
ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. E vamos ver quem foi Sanson, né? O Sanson, ele é um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Esses dados eu peguei no Céu e Inferno, tá? No capítulo 2, Espíritos Felizes. A primeira mensagem de Sanson, ele faleceu no dia 21 de abril de 1862, né? Depois de atrozes enfermidades, né? De muito padecimento. E no dia, ele faleceu no dia 21 de abril de 1862, e no dia 23 de abril de 1872, ou seja, 2 dias depois, ele já deu a primeira comunicação, né, para o grupo de Kardec, lá da Sociedade Parisiense, né, de Estudos Espíritas. E durante 11 anos, ele sofreu de uma enfermidade muito séria, né, de muitas enfermidades. Mas, em momento nenhum, ele se afastou da Sociedade Espírita. Então, realmente, ele era, vamos dizer assim, um espírita de carteirinha, né? Ele realmente abraçou a doutrina, né? Junto com a sociedade, junto com Kardec, né? No livro de Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, como a nossa lição é de amor, Emmanuel nos diz o seguinte: se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante, para vencer o mal a cada hora. Emmanuel, né, esse espírito, né, benfeitor, ele fala e nos toca muito. Por que que ele nos toca muito? Porque ele vai realmente lá naquele pontinho que a gente precisa refletir. Porque realmente, para a gente se dissipar das trevas, e que trevas são essas? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a prepotência, o não perdão, tudo isso é treva para nós. Então ele fala que se a gente transformar o próprio coração em chama divina, através do amor, nós vamos dissipar de nós essas trevas que nos atrapalha a caminhada, que nos faz sofrer, né? Que nos faz passar por tantas situações desafiadoras na nossa encarnação. E o nosso texto, são 5 parágrafos. Nós vamos ler parágrafo a parágrafo e vamos refletir coisas que nos chamaram a atenção no parágrafo. No primeiro parágrafo, o companheiro Sanson, ele começa assim: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele tinha o quê? 1 ano de desencarnado, né? Então, como ele tinha pedido, né? Quem lê lá no Céu e Inferno vai ver que antes de desencarnar, ele pediu ao Kardec e ao grupo que o evocasse. E se fosse permitido, que ele se faria, né, presente para contar como foi essa transição dele para a pátria espiritual. Então, quando ele mandou essa mensagem, 1 ano depois que ele tinha desencarnado, ele era, né, um neófito, vamos dizer assim, na espiritualidade, mas já tinha suas conquistas, tanto tinha que trouxe essa mensagem encerrando essa passagem da lei de amor. Então, ele fala aqui que ele era um intermediário, tinha um espírito, né, superiores a ele, falando e ele intermediando a mensagem, transmitindo para o médium a mensagem.
Ele fala: amai muito a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis ainda antes de deixar o envoltório terrestre. O que ele está dando aqui para nós? Uma receita, né? Não é uma receita de bolo, mas é uma receita de quê? De melhoria moral e espiritual, ainda encarnados. Então, o espírito ainda na matéria, seguindo esse preceito que ele nos traz, essa orientação, ele diz: a gente já vai estar se espiritualizando, ainda na matéria. Aí ele fala: havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós, que ele está falando para nós espíritas, a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgar sem a constituição da matéria e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Então, quando ele fala aqui, né, o que significa, né, elevar-se acima da matéria? Né? É não se apegar demasiadamente aos bens deste mundo, né? Ou seja, nos afastarmos cada vez mais do materialismo. E a nossa sociedade hoje é imediatista, materialista, consumista, e se nós realmente nos deixarmos, né, sermos levados, como nos diz Joana, pelo estouro da boiada, a gente entra nessa, né? Aí ele fala: dando às coisas materiais valores definitivos. Então, o que ele está falando aqui para nós? O que a gente fez essa reflexão? Não é que as coisas da matéria não sejam necessárias. O negócio é a importância que nós damos a ela. Lembra daquela passagem do Evangelho, quando o companheiro perguntou a Jesus que queria segui-lo, o que precisava fazer? O que Jesus falou para ele? Vais, desfaz do que tens, volta e me segue. Ele foi e nunca mais voltou. Mas Jesus não falou para ele fazer voto de pobreza, não foi isso. É para ele dar valor mais às coisas espirituais do que às coisas materiais. Foi isso que Jesus falou. Que ele, como ele era um homem, ele era um jovem muito rico, de muitos bens, ele não necessitaria de tudo aquilo que ele tinha. Ele tinha que se desprender, mas não de tudo, de uma parte. Para quê? Para aprender a viver de maneira do necessário. Aí ele fala aqui: encarar a vida como estágio passageiro e purificador da vida espiritual. Porque é passageiro. Nós não vamos levar as coisas da matéria. O que nós vamos levar é a conquista da alma, do espírito. É o esforço que a gente está fazendo para nos tornarmos espíritos melhores, seres espiritualizados. É isso que ele está falando para nós. Quando ele fala por que essa elevação ela é necessária, que ele vai elevar-nos bem alto para julgar sem a constituição da matéria. Porque a nossa caminhada para Deus, ela está condicionada ao tratamento que dispensamos ao nosso próximo, e a esse tratamento só é conforme a justiça divina quando nos libertamos das pressões que a matéria nos imprime, né? Então, essa caminhada para Deus, ela tem um condicionamento, né? Como é que nós estamos tratando o nosso próximo?
Fica aí a pergunta, né? Nós estamos farinha pouca, meu pirão primeiro, meus interesses pessoais na frente? É assim que a gente vai querer levar-se? É complicado, porque não é isso que a lei que nos rege de amor, justiça e caridade, a lei do Pai, nos orienta, né? Então, a gente tem que desenvolver em nós a nossa clareza de raciocínio para que a gente possa avaliar o que realmente eu necessito e o que realmente eu não necessito. O que está sendo demais? O que está sendo demais? Quando a gente lembra da oração do Pai Nosso, né, que Jesus nos ensinou, o que ele fala para nós na oração do Pai Nosso? Né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Mas, como dizia Chico, a gente não quer só o pão nosso. A gente quer o queijo, a gente quer, né, a mussarela, o queijo, o presunto e tudo mais que vem acompanhado do pão, né? Então, não é isso. A gente deve viver de maneira simples, né? Mas, como dizem os espíritos, a vida moderna, a vida da materialidade, nos traz muitas preocupações, né? Quem não tem, corre atrás de ter, às vezes até o que não necessita. E quem tem, corre atrás para não perder, achando que aquilo é para de eterno, e não é. E não é. Porque as coisas da matéria não nos pertencem, nem a nossa matéria mesmo física, né? Nós vamos ter que deixá-la. Imagine uma casa, um carro, e tudo que nos rodeia de material, nós não vamos levar. Mas a gente sofre enquanto está na matéria, para não perder o que tem e ir atrás do que não tem. E muitas das vezes, demais, né? Que a gente não necessita. Lá no segundo parágrafo, ele vai continuar falando para nós. Ele vai explicar o que é o amar. O amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, quer dizer, né, de caráter íntegro, né, probo de caráter íntegro, consciencioso para fazer aos outros o que queira que esses lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos. Será que nós estamos olhando ao nosso redor, né, tanta dor, né, que a humanidade está passando, e nós estamos nos importando? E nós estamos fazendo oração pelos nossos irmãos que estão partindo nas guerras urbanas, nas guerras entre nações, dos nossos, o câncer, que está uma epidemia, né? Tantos irmãos sofrendo, muitas dores que para muitos de nós é inimagináveis. Ontem eu estava fazendo uma reflexão dessa situação que o Rio passou e aquelas mães, né, que estavam ali resgatando seus filhos. E eu fiquei pensando, 2 vezes elas perderam o filho. Primeiro, para a bandidagem, né, porque eles escolheram um caminho árduo. E segundo, para a espiritualidade, porque eles retornaram para a parte espiritual. E eu fiquei tentando imaginar a dor dessas mães, que para nós, que não passamos, mas que somos mães, nós podemos, né, ter uma pálida ideia da dor dessa mãe, porque a gente sabe que perder um filho, como dizem os espíritos, não tem designação. Quando a gente pede pai, mãe, a gente fica órfão. Quando a gente perde o esposo, fica viúva. Mas quando perde um filho, não tem denominação. Aí ele fala aqui, para suavizá-las, é considerar como sua a grande família humana,
Por quê? Somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, né? Ele fala, porque essa família, todas as encontrareis dentro de certo períodos em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto de vosso lado muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais, né? A gente não gosta de receber do irmão um acolhimento, um carinho, uma palavra de consolo, uma ligação quando a gente sabe que o irmão não está bem. Por que a gente não faz isso com o outro? A gente só quer que o outro faça conosco, né? Aí ele fala, para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Eu já ouvi pessoas falarem assim, eu tenho uma pessoa conhecida, um amigo, que está internado no hospital, mas eu não tenho coragem de visitar, porque eu não sei o que eu vou dizer, eu não sei o que eu vou falar. Tem gente que não vai em enterro, porque não sabe o que vai fazer, o que vai falar, como vai se comportar. Como assim? Como assim? Né? Não precisa falar. Só a presença, um abraço, um olhar, gente, isso faz assim uma diferença imensa. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou no enterro, para que eu vou no enterro? Fulano já morreu, você não vai porque o fulano já morreu. Fulano já morreu, você pode orar até na sua casa por ele, mas você vai pelos que ficaram. Porque tem um detalhe interessante, que é outra reflexão que nós andamos fazendo. Quando uma pessoa parte, a família perde um, que foi. Mas o que partiu perde a família que ficou. Ele não se. Nós nos distanciamos, entre aspas, né? Pela vibração, porque a gente não ouve mais aquela voz, a gente não vê mais o companheiro ali no dia a dia com a gente. Então, é um que foi para a pátria espiritual, continuar a caminhada dele. Mas ele deixou quantos aqui? Quantos ele deixou? Então, o distanciamento não é só dele que partiu, é de nós também que ficamos para o coração dele que partiu. Né? A gente tem que refletir sobre isso. E nesse segundo parágrafo, ele fala assim, nós podemos refletir o seguinte, quais as características do homem que ama, no sentido profundo desse termo, né, que ele fala aqui, amar no sentido profundo do termo. Somente quando a pessoa se ama é que pode ampliar o sentimento nobre distribuído com aqueles que o cercam. Não só espíritos encarnados, como a todos os seres vivos e a natureza. Porque tudo faz parte, né? Os seres vivos, os animais, as plantas, né? E o próximo, né? Então, ele fala, então nós temos que desenvolver em nós o alto amor, porque para mim amar o outro, eu tenho que me amar, gente, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho para mim, né? Então, não, muitas das vezes, determinadas posturas que nós temos, né, conosco, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente se auto-prejudica. Quando a gente tem pensamentos de não perdão, quando a gente tem uma compulsão por alimentação, ou algum vício, isso não é cuidar de si, é destruir a si. Então, a gente tem que ter um olhar para nós,
né? Para quê? Para que a gente faça esse autoconhecimento, para que a gente descubra o que não está indo bem em nós, para que a gente possa fazer uma mudança para melhor. Porque a gente tem que se amar. A gente tem que se amar. Tem que estar bem conosco, para que a gente possa distribuir ao nosso redor o que nós estamos construindo dentro de nós, que é o amor ao próximo. Aí ele fala: característica do homem que ama, ele é leal, ele é íntegro, ele é consciencioso, porque faz ao outro o que gostaria que lhe fizesse. Ele procura suavizar as dores dos seus irmãos. O amor opera milagres. E o maior de todos é a felicidade que propicia aquele que vitaliza, diz Joana de Ângeles. Né? Joana diz que o amor ele realiza milagres. Né? E esses milagres, o maior de todos, é o quê? É a felicidade que a gente sente. Né? Que propicia para nós vitalidade. Então, é a reflexão do nosso segundo parágrafo, que é realmente, né, esse amor no sentido profundo do termo. No outro parágrafo, ele vai falar: crede que esta sábia exortação, amai bastante para serdes amados, abrirá caminhos revolucionários. Ela segue sua rota que determina infinitamente melhoras do que eras há 100 anos. Olha o que ele fala. Amai bastante para serdes amados. Abrirá caminho revolucionário, que vai seguir o quê? Uma rota. Por quê? Rota de quê? Rota do progresso. Rota para frente, como diz Leon Denis, né? Em Aspiral, né? Para frente, para o alto, né? Então, essa rota, que é determinada, invariável, é invariável, gente. Muitas pessoas, a gente, no meio dessa situação toda que o planeta está vivendo, que é uma situação normal, por quê? Nós estamos passando de prova e expiação para regeneração, então a gente está fazendo uma obra na casa. Quando a gente faz obra na casa, a gente tira tudo do lugar, fica uma confusão, até acabar a obra e a gente botar tudo nos seus devidos lugares. Não é assim? E é assim. A nossa casa planetária, ela está passando por uma grande reforma. Que reforma é essa? Moral. Reforma moral. Então, os espíritos dizem, enquanto a humanidade, né, os seres humanos, não se moralizarem, né, nós vamos ficar no meio da reforma, no meio dessa confusão toda. A proporção que cada um de nós for fazendo a sua reforma interior, tendo mais respeito para consigo, tendo mais respeito para com o próximo, tendo mais respeito, não só o próximo, que o próximo mais próximo somos nós, não só os familiares, mas o local que a gente mora, a vizinhança, a casa espírita, né? Aonde a gente estiver, na rua, no mercado, numa condução, ter respeito, ter um olhar para o outro, humano. Aí ele fala aqui, pois que já sois infinitamente melhores do que eras há 100 anos. E realmente, a gente estudando a história, a gente vê que há 100 anos, né, para trás, nós éramos, né, e mais para trás ainda, pior ainda. Então, hoje, os espíritos dizem que hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Por quê?
já caminhamos. Já caminhamos. Mudaste tanto, olha o que ele fala, em proveito vosso, que aceiteis de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitarias, né? Então, hoje a gente tem um monte de coisa que a gente aceita que no passado a gente não aceitava, né? Que a gente não aceitava. Gente, não precisa ir muito longe, né? A gente está falando de costumes, de hábitos que mudaram, né? Vamos citar um exemplo: criação, né? Criação dos filhos. Hoje em dia, a gente cria os filhos no diálogo, na conversa aberta. Foi assim que os nossos pais e nossos avós criaram? Não, né? Era ali, no castigo, na reprimenda, né? Hoje, a gente já sabe que não é o melhor caminho. E a gente já age de maneira diferente na criação. Isso só um exemplo, fora outros exemplos, né? Diversas situações que a gente hoje aceita e que no passado a gente não aceitaria, né? Ora, daqui a 100 anos, olha, ele está jogando lá para frente, 100 anos, sem dúvida aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro, né? Então, a gente já, né, já conseguiu amealhar tudo, aceitar a modernidade, uma série... Não. Ó, quer ver uma coisa? Nós que somos da terceira idade, a modernidade da tecnologia para nós é um bicho de 7 cabeças. Hoje ainda é. Mas quando a gente desencarnar e voltar, para nós, isso vai ser, ó, né? Vamos dominar, porque a gente vai voltar daqui a 100, 200 anos, né, com a mente mais aberta, né? Porque é o progresso, né? Sempre lembrando que é sempre o progresso. O espírito ele pode até estacionar, regredir nunca, mas ele estaciona, pode se atrasar no que ele estacionar, mas a lei é do progresso. E a gente, como dizem os espíritos, a gente nunca volta para a espiritualidade como veio. Ah, mas aquela pessoa que só fez coisa errada. Hoje ele fez coisa errada, mas no passado ele fez muito mais 1000 coisas erradas, né? Então, quando a gente reencarna, mesmo que a gente se equivoque, a gente não vai se equivocar na mesma proporção que se equivocou no passado. Alguma coisa a gente vai melhorar, né? Vai melhorar. E aí ele vai para um outro parágrafo, né? Nesse terceiro parágrafo, ele vai falar: podemos considerar que a humanidade hoje é melhor do que há 100 anos? Sem dúvida que sim, em que pese a humanidade caminhado muito pouco em relação ao ponto ideal a atingir. Nós já saímos do instinto, já estamos no sentimento, né? Porque a lei é do progresso. Então, tem uma parte lá no Evangelho que ele fala, né, que nós já saímos, né, do instinto, que o instinto continua em nós, porque ele não vai sair de todo, porque ele faz parte de nós, até pela preservação da vida, né? Mas hoje a gente já consegue ter muito mais sentimento do que instinto, né? A gente ainda tem instinto? Tem, e tem que continuar a ter, mas a gente tem que desenvolver em nós o quê? O sentimento, né? É o sentimento que vai fazer com que a gente progrida como espírito, na nossa moralidade. Se eu sou refratário à dor alheia, gente, onde está meu sentimento? Né? Onde está meu sentimento? Então, se eu me torno uma pessoa refratária, não estou nem aí, porque não é comigo, estamos totalmente na contramão da lei de amor. Fazer ao outro o que gostaria que fizesse a ti. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Não faça ao outro o que não
queres que faça para ti. Assim é a lei, que Jesus já nos falou. Como podemos perceber o melhoramento que ocorre na humanidade? Tem como perceber? Tem, através do progresso o quê? Intelectual e moral, atingido pela criatura, que lhe permite aceitar melhor as ideias novas sobre liberdade, fraternidade, que antes ele rejeitava. E nós sabemos, como diz também a espiritualidade, que nós temos que melhorar as duas asas, né? A da intelectualidade e da moralidade. Né? Então, não adianta a gente ter um intelecto muito avançado, com uma moral, né? Então, se a gente tem um intelecto, a gente também tem que ter a moralidade. Porque senão, a gente vai usar esse intelecto de maneira na contramão. Por quê? Porque ele não vai estar alicerçado aonde? Na parte moral, que é a maneira de bem proceder. Não é? O que é a moral? É a maneira de bem proceder. Proceder bem como? Dentro das leis. Que leis são essas? Das leis de Deus. E dos ensinamentos trazidos pelo Senhor Jesus. Vamos lá para o outro parágrafo, quarto parágrafo. No quarto parágrafo, ele vai falar assim: hoje, quando o movimento espírita há dado grande passo, hoje que ele está falando, ó, em 1863, tá? Aqui, ó, foi quando ele deu a mensagem. Então, hoje em 1863, naquele momento, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constantes nos ditados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente, né? Então, ele está falando que naquela época, né, uma pequena porcentagem estava aceitando já os postulados, né, e as orientações trazidas pelos benfeitores, né? Então, é isso que ele está falando. É que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós, né? Então, hoje, né, nós estamos em 2025, a doutrina espírita, ela se ampliou, né, pelo mundo todo, né? Hoje nós temos o avanço, né, da tecnologia, da ciência, física quântica, né? Nós temos os pesquisadores, os estudiosos, que nos trazem, que nos ampliam, que nos, né, explicam, né? Então, aí a internet cheia de palestras, de ótimos palestrantes, né? Para que a gente possa o quê? Ampliar cada vez mais, né? Através do nosso quê? Da nossa inteligência, do nosso raciocínio, porque a doutrina, ela é a fé raciocinada, né? Ela não é a fé cega, não é porque ela tem uma explicação lógica. E ele fala aqui: é que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, né? Lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos falam que tudo se interage no universo. Está tudo interligado. Não tem nada solto, não tem ponta solta. Tudo está interligado. Todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se
na permuta universal do amor ao próximo. Este é o objetivo, é o foco. Ele está falando para nós que isso, o amor ao próximo, ele é o foco. É o foco de quê? De cada um de nós. Jesus já falou, amar ao próximo como a si mesmo, é o foco, né? Para quê? Para que a gente possa progredir, para que a gente possa auxiliar no progresso, que nós somos co-criadores com Deus. Nós temos que fazer esse movimento, porque às vezes as pessoas falam assim, mas é muito difícil, como que o mundo vai evoluir? Tanta gente encarnada. Gente, tudo começa em nós. No nosso pequeno meio, no meio familiar, né? Que a gente possa exercitar e ser um exemplo. Às vezes a gente é um exemplo meio, né? Tem hora que a gente é, tem hora que a gente não é, mas a gente está no esforço. E os espíritos falam, o que conta é o esforço que a gente está fazendo. Para quê? Para que a gente se melhore, para que a gente possa mostrar para as pessoas que o mundo tem jeito sim, que a humanidade não está perdida, né? Que nem meu filho outro dia falou, mãe, eu acho que Deus tem que fazer um deletar a humanidade, porque eu acho que esse troço não está dando certo. Eu falei, não, meu filho, ele não vai deletar. Muito pelo contrário, vai dar certo. Nós estamos no processo. É um processo. E por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins de vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Não é isso que a gente está vendo acontecer, gente? Essas guerras absurdas em pleno século XXI, por falta de quê? De respeito. Por falta de quê? De empatia, de amor ao próximo. Por querer brigar por pedaço de terra, riqueza da terra, que vai ficar aqui, que ninguém vai levar. E a humanidade fica se degladiando, como diz os espíritos, embaraçando o progresso. Porque o progresso, ele vai acontecer, mesmo que a gente embarace, vai demorar mais? Vai. Demora? Demora, mas vai acontecer, porque nós estamos fadados ao progresso. E aqui, né, nesse quarto parágrafo, ele vai falar: que fazer diante do mal que tenta impedir nosso esforço renovador? Preservar-nos no bem, já que temos a compreensão da justiça e da bondade de Deus dentro de cada um de nós, né? Então, o bem, né? O mal, ele tem tempo de validade. Vocês sabiam disso? O mal, ele tem tempo de validade. Porque o bem, ele vai prevalecer. Mas o mal, ele né? Ele faz um auê danado. O bem, ele é tímido. Mas ele vai vencer. Porque ele é da lei do progresso. Ele está inserido na lei do progresso. O bem, o amor, a justiça, tudo isso está inserido nessa lei. E, no último parágrafo, já está acabando o nosso tempo, ele fala: grande conceito de renovação pelo Espiritismo, também exposto no Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens
pela aplicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para serdes amados. E aí, na reflexão desse último parágrafo, como o Espiritismo pode contribuir para a melhoria da humanidade, né? Esclarecendo a criatura sobre os reais valores da vida e restaurando a simplicidade e a ação consoladora do Evangelho de Jesus. Então, desta maneira, né, nós vamos poder, né, através do Espiritismo, né, que é essa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos ilumina, que tanto nos esclarece, né? É uma doutrina que ela é esclarecedora, que ela ilumina as nossas almas, as nossas vidas, porque a gente sabe que a gente está aqui de passagem, que nós viemos para progredir, que quando a gente partir, o que vai ficar é a matéria, mas que nós somos espíritos imortais, vamos continuar, né, a progredir, né, através de quê? Vamos para a espiritualidade, né, vamos tirar entre aspas, férias, né, umas férias, né, do corpo, da matéria, do corpo denso, né? Vamos estar lá nos reabastecendo, reorganizando, né? Reestruturando novas reencarnações, novas oportunidades, novos aprendizados. Para quê? Para progredirmos como espíritos imortais que somos, e um dia chegaremos lá no nosso foco, que é sermos espíritos superiores. Mas para isso é degrau a degrau. É tempo, cada coisa no seu tempo, né? Então tem tempo da gente estar aqui experienciando o que se precisa experienciar, e tem tempo de nós retornarmos para nos reorganizarmos, né? Nos reestruturarmos para novas experiências reencarnatórias, para que possamos, assim, irmos progredindo. Tá bom, meus amores? E tudo isso, né, dentro da lei de quê? Da lei de amor, como diz, justiça e caridade, que é a lei que nos rege, que é a lei do Pai. Obrigado, minha Um amiga. beijo para vocês. Foi um prazer. Obrigado, minha amiga, pelo seu estudo. Realmente, uma boa reflexão. Alberto colocou aqui. Agradecemos suas reflexões, seus esclarecimentos desta noite. Um fraternal abraço. Esse é o recado de todos nós que estamos Obrigada. aqui, por você poder vir à nossa casa essa noite, online, conversar conosco sobre esse tema tão importante que é a lei de amor. Nós precisamos exercitar mais esse amor, não é? Estamos recebendo informações, sabendo de notícias, sendo bombardeados, né, com provas terríveis da falta de amor, não só dos atos, mas dos nossos os comentários, né? E nós temos que sempre, em todos os momentos, lembrar de Jesus. O que Jesus faria nesse momento? Nosso modelo, nosso guia. Vamos seguir o mestre, né? Então, é uma prova duríssima. Eu acredito que essa semana tivemos uma prova duríssima. E nós precisamos, né, lutar ao lado do mestre por essa lei de amor. Porque é a lei de Deus. É o Evangelho de Jesus. É isso que vai prevalecer. Queiram ou não alguns, mas Jesus está presente e precisamos andarmos de mãos dadas com Jesus. Essa lei de amor é a lei mais importante que Deus nos ofereceu, né? Então vamos Com prosseguir, certeza. vamos orar. Chega aqui, é,
chega que dói, né? A gente Dói, ouve determinados dói, comentários, né? Chega que choca, que dói na dói. gente, né? Quando a gente Mas ouve, né? a gente sabe que É vivemos falta, num pura plano, falta de amor. a gente sabe que É, ainda vive num planeta de provas e expiações, mas tem coisas, como você falou, que no século XXI não cabem mais, né? Então, vamos trabalhar por esse amor, pela divulgação desse amor, para tentar amenizar essa atmosfera que está nos cercando. Então, minha amiga, muito obrigado. Espero poder contar com você outras vezes aqui na casa de Francisco. Leve nosso será um abraço, prazer. leve nosso abraço à sua família e aos companheiros do CEOI. Bem, meus irmãos, antes de encerrar aqui, eu quero deixar uma mensagenzinha para vocês, que dia 2 de novembro, domingo, é dia de finados, né? Então, a nossa casa vai realizar uma palestra às 9h30 da manhã de domingo, dia 2, para a gente conversar um pouquinho sobre essa situação de finados. A gente sabe, né, que todos os anos muitas pessoas acorrem aos cemitérios, respeitamos tudo isso, mas precisamos conversar sobre isso. Então, domingo, próximo domingo, dia 2 de novembro, às 9h30 da manhã, eu estou convidando vocês para estarem conosco aqui para refletirmos sobre essa questão da desencarnação. E nada melhor do que esse momento para a gente falar sobre isso, né? Vamos conversar sobre isso. Então, domingo, 9h30 da manhã, todos estão convidados. Então, agora encerrando nossos estudos, lembrando que amanhã estaremos de volta às 16 horas, eu vou convidar minha querida irmã Joana para fazer nossa prece de agradecimento. Joana, por favor, minha amiga. Agradecemos à companheira Carmen pelo estudo da noite e vamos todos, nesse momento, unir os nossos pensamentos em vibração de amor, de carinho, respeito e compreensão. Que o Pai amoroso, o Mestre Jesus, nos envolva a todos, nos amparando, nos fortalecendo e nos auxiliando no nosso caminhar. Que tenhamos, nesses momentos, o bom senso, o equilíbrio, e lembremos que todos nós reencarnamos para dar certo, mas que em alguns momentos nós nos desviamos, e não estamos aqui para julgar nem condenar ninguém. Lembremos sempre que o Pai quer, o que Jesus nos orienta, é amar, respeitar e compreender a situação de cada criatura. Que Jesus nos dê compreensão, nos dê fortalecimento, coragem e bom senso nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Que Ele ampare a todos nós encarnados, ampare os desencarnados, auxilie a cada um dentro da sua necessidade, da sua compreensão, mas que Ele nos dê muita força, muita paz e ilumine sempre as nossas ações e pensamentos. Que Ele fique conosco, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Mais uma vez, agradecendo a todos pela presença, agradecendo mais uma vez a nossa irmã Carmen pelo estudo da noite de hoje, e que todos possam ser envolvidos por esse amor do Cristo, por esse amor de Francisco de Assis, que tanto nos ensinou, né? Não é à toa que ele diz lá: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, fazei que eu leve o amor. Então vamos amar, meus irmãos. Vamos amar. Ó, um beijo no coração de todos. Uma Muita boa noite a paz, todos. muita luz e Boa muito noite, amor para obrigada. todos. Vamos vibrar amor, vamos vibrar amor. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada, Carmen. Mais uma vez, boa noite. Muito Boa obrigado. Boa noite a noite, todos. boa noite para Obrigada. Pela todos. presença dos Muita amigos queridos. paz. Boa noite.